Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da construção, o podcast do ecossistema Cienge. Eu sou a Gabriela Torres e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante para quem quer mais previsibilidade e eficiência nas suas obras. Tem muita gente que pega o orçamento depois de aprovado, coloca numa gaveta e nunca mais olha para ele. Mas e se o orçamento fosse algo vivo, que acompanha a obra do início ao fim? É para falar sobre isso que eu estou aqui hoje com o Gustavo Martins, diretor executivo do Cienge Custos. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Gabriela. Obrigado pelo convite. E é um prazer participar aqui do podcast do Cienge. Que bom, eu tô muito feliz, acho que vai ser muito legal a gente falar sobre uma coisa tão importante para as construtoras, né? A gente vê como muitas vezes o orçamento, não é que não é importante, mas fica num plano secundário, fica algo protocolar. Eu acho que é essa a impressão que eu tenho. E a gente sabe que é algo muito importante, que tem que ser vivo, né? Para justamente gerar valor. E aí eu quero já entrar na discussão, porque eu acho que tem muitos pontos muito legais pra gente falar, que é sobre o papel do orçamento no ciclo da obra. Queria entender, Gustavo, como que tu vê que a gente pode superar justamente essa visão tradicional que se tem de orçamento ser algo estático, algo que eu fiz lá no início e que eu tenho que ficar, vou botar aqui muito entre aspas, porque não é algo simples, mas só atualizando, e tornar algo vivo que realmente te traz valor durante a obra, sabe? Como que tu vê que isso pode acontecer? Boa, boa. Bom, partindo que culturalmente as empresas pensam exatamente dessa maneira, né? Elas fazem no início lá do projeto, faz um estudo de viabilidade, depois tem algumas fases de início de orçamento, não tem muitos dados ainda, né? Ou poucos projetos. Então, de fato, acaba acontecendo porque, às vezes, o não envolvimento de outras áreas torna também um orçamento uma peça só para saber quanto vai custar a obra, que de fato é o primeiro objetivo. É o core, É o core. né? Assim, ele nasce para isso, mas e aí até pegando um gancho e complementando, já começando a desvirtuar das perguntas, mas que eu acho que é muito interessante, sou engenheira civil, você também. Quando a gente começou a fazer orçamento, até pela questão tecnológica, era muito mais difícil conseguir ir muito além disso, né? A gente tinha muita limitação de, um volume de dados grande, que eu tenho que ficar trabalhando, mas hoje em dia isso muda e às vezes a cabeça ainda ficou nesse mesmo lugar de coisa estática, né? Exato, exato. Eu comecei na época que eu usava TCPO no livro, que era dessa grossura, assim, e você ia cantando os coeficientes de produtividade. Então, assim, era Sim. cimento 0,5, e é engraçado essa história que meu irmão um dia acorda, né, com eu gritando cimento 0,5, esse 2000 e bolinha, mas de fato é exatamente isso. Era muito mais trabalhoso, se não tinha tecnologia, eu usava sistema que era em disquete, que foi uma baita evolução, Isso eu não peguei, tá? eu peguei. Já tô entregando minha idade aqui. Sim. Mas é exatamente isso, Gabi. Eu acho que a dificuldade em se fazer um processo que é complexo, que é visto como complexo, apesar que eu não acho tão complexo assim. Ó, Trabalhoso, é talvez trabalhoso, seja a não é palavra. difícil. São Exato, coisas diferentes, exato, né? A exato. complexidade e o volume de esforço não necessariamente são coisas iguais, né? Exato. E pra gente que tem uma formação de engenharia, passou de cálculo 1, 2 e 3, a hora que chega em orçamento, o cara vê volume, área, metros, que são as unidades dos serviços, e achar difícil, então assim, eu sempre... É claro que o mais difícil é entender a obra, entender a previsão, porque como a gente está fazendo um orçamento ali para ver o custo, a gente precisa da previsão. Então é mais difícil o engenheiro ter a capacidade de entender como os serviços são feitos. Então, assim, nessa época que eu comentei, começava a fazer, né? Eu não tinha esse conhecimento também, porque você vai conseguir isso depois da prática, depois da formação. Claro. Na faculdade você aprende a resolver problema, que também é super importante. Sim, sim. Mas a hora que você vai pra obra, que você começa a entender os serviços, viga baldrame, que nem eu pegava o livro e tentava achar lá, cadê viga baldrame e o preço do serviço? Não tem, você tem que considerar escavação, então são tudo separados, né? Escavação, aí você tem forma, você tem lastro de brita, você tem concreto, armadura, e isso não é tão óbvio. Aí, acho que é aí que o pessoal pega muito esse gancho de falar, é complexo, tá? Mas na hora que você entende isso, você pega as unidades, você vai começar a calcular, é bem mais simples, né? Acaba sendo bem simplificado assim, o processo. Acabei fugindo um pouco da pergunta. Não, mas acho que faz muito sentido esse contexto. Eu comecei com uma pergunta, talvez que já é mais pra frente, mas esse contexto anterior, justamente sobre como que ele se dá, né? Como que isso acontece na prática, pra gente justamente conseguir entender isso. Beleza, eu tenho essa visão primeiro estática, aprendi a calcular, mas agora eu quero isso como um guia de execução. Porque também passa por isso, né? Pra ser um guia de execução, tu tem que entender o que tá ali. Exato. E aí que mora o segredo da obra não dar sequência. Porque se a obra pega o orçamento e ele não confia em quem elaborou, exatamente nessa prática, por quê? O que acontece? Geralmente o orçamento ele é visto com um departamento que não dá a receita, que não gera lucro.
O que tá totalmente errado, porque se tem obra é porque teve um orçamento. Então já começa a provocação aí. E aí se o engenheiro de campo, né, o engenheiro que gerencia a obra, não acompanhou o processo ou não participou em nenhum momento, e aí você pode trazer o mestre para esse momento também, esse momento inicial, que é onde começa a facilitar a comunicação, que eles vão de fato seguir, que de fato aquelas produtividades faz sentido, que isso vai usar não só no orçamento, vai usar no cronograma. Então assim, o pedreiro vai fazer 20 metros quadrados por dia aqui em 8 horas de serviço. Se o mestre e o engenheiro acompanhou no orçamento, ele validou aquilo. Então não tem como ele pegar na hora depois da sequência e falar, isso aqui não é execuível, tipo, não faz sentido. Ele não vai ser, pelo contrário, ele vai apoiar. É claro que é difícil ter isso, né? Você conseguir, mas principalmente depois no momento que pegar, por mais que fazer uma estimativa, fazer ali um pré-orçamento e depois, antes de validar, refazer o orçamento, que acho que é o ponto que você citou no início, de refazer isso e dar sequência no orçamento lá na vida do orçamento, é legal entrar todas as partes, porque aí já aprovou. Porque quando você faz muita quantidade de orçamento, e isso acontece muito nas consultoras, claro. você não tem como pegar 10, 20 orçamentos e ficar todo mês lá trazendo o pessoal. Mas aqueles que foram aprovados, acho que é uma boa iniciativa. Sim, então, pensando assim, para ele ser um guia para execução, uma das chaves é todo mundo tá comprado com ele, né? Exato. E aí já entra na próxima pergunta que eu tenho aqui, que eu acho que conecta muito, que é justamente a integração entre o orçamento e o planejamento executivo. Então, como que isso se dá? E acho que isso que tu trouxe já é o primeiro gancho, né? Comunicação, mas como que tu vê que a gente justamente consegue conectar o orçamento para a linha de frente? De fato, isso, sim. Primeiro passo é esse. Por mais que o orçamento esteja errado, refazer o orçamento, então, para adequar as produtividades reais. Não abandonar, Não né? abandonar ele, exato. Nas composições de serviço, você pode abrir lá, você vai ter lá o coeficiente que vai estar indicando exatamente isso. 0,5 horas para executar 1 metro quadrado de alvenaria. Então, a hora que você pegar essa quantidade, ver no orçamento a quantidade total e comparar com o seu time, principalmente, meu pedreiro não faz 20 metros quadrados por dia, ele faz 10. Eu vou precisar de um ajuste. E aí você valida. Aí já é obrigatório. Aí, na minha visão, já é obrigatório. Eu já fiz isso, na verdade. Já fiz isso. De maneira bem simples. O pessoal às vezes quer complicar, que o planejamento é um negócio super estruturado, mas se não souber o básico de, a gente tem 150 metros quadrados de piso para executar o mês que vem. Se não trazer o mestre de obra e comprar isso, fala, cara, a meta é essa. E às vezes até puxar um pouco, né? Fala, cara, a meta é 200. Porque se chegar em 180, 170, beleza, você passou o seu orçamento, porque se você também empatar no orçamento, o risco da margem que às vezes você tem ali de avançar no projeto não se paga, né? Sim. Ou se errou, aí eu tô falando um pouco de mão de obra, mas se errar também nas compras, né, nas cotações, você perde tudo o que você colocou no orçamento. O orçamento, ele é o guia, mas já tá tudo embutido ali, já tá com BDI, então você precisa ter margem aqui, tanto de insumos de materiais, como também de produtividade de mão de obra, senão não faz sentido. E aí que a integração é super importante, né? Porque a partir disso, justamente, que eu consigo garantir a fluidez dessa informação, uma informação atualizada, porque a gente estava falando, né, da TCPO, do livro antigo, que era muito mais trabalhoso, mas hoje, e aí, claro, né, a gente está no ecossistema ciente, a gente vai puxar para esse lado, mas de forma geral, a gente precisa de ferramentas que integrem justamente para o cara que está lá na obra já poder devolver para o orçamentista e falar, aqui já não fechou, como que recalcula, né? Exato. Aí a gente está escalando o processo, porque aí o primeiro ponto seria, então, trazer o time, ele compra a ideia. O segundo passo é você estabelecer as metas ali para a gente ter essa margem. E aí o terceiro passo é escalar. Que aí você já tem o processo feito, né? Porque que acontece? Às vezes querem embarcar a tecnologia, mas não tem o passo antes, que é o processo correto, né? Ou pelo menos, claro que não existe um só correto. Não, é o processo adequado para a sua realidade, vamos colocar perfeito, assim. Perfeito, cara, perfeito. Isso acho que é um ponto super importante, e aí a gente tá pegando muitos ganchos, tá? Porque o próximo ponto que eu quero puxar aqui é justamente o uso de dados para maior previsibilidade. E o que tu tá trazendo é isso, assim, cara, para eu ter um bom orçamento, eu preciso do dado de quanto que custou na média dentro da minha obra, o meu dado, ter também visões de mercado para poder fazer benchmark e comparar, né? Então, é pro pedreiro fazer 20 metros quadrados, o meu tá fazendo 10? Tem alguma coisa errada. Eita, o famoso eita vixe, né? E não, mas a minha região a gente tá com 10 numa média. Então, isso também é algo super legal, né? Como usar parâmetros. A gente tem, inclusive, outros indicadores, por exemplo, tem, né, falando de orçamento de insumos, tem o INCC da FGV, que é super consolidado, tem o IPMC do Ecossistema Ciente, que a gente lançou agora também, que vem trazendo essa visão, tem o IDI, que é muito mais uma visão já de viabilidade, mas também consegue entrar. Então, esse uso de dados, na minha, assim, eu não sou especialista em orçamento, mas me parece também que é algo que revoluciona a forma de olhar orçamento, né?
Quando a gente começa a trazer esses dados externos. Sim, com certeza. Ainda mais no momento que a gente vive, que é um momento de se perder produtividade, de dificuldade de mão de obra, Uhum. de né, as empresas com dificuldade em manter os profissionais ali trabalhando Uhum. e consistente. Quando muda de região, então, aí se perde totalmente. Então, a importância de ter um bench, de ter um parâmetro da gente entender qual que seria o normal naquela região, naquele local, com certeza, os dados, os índices que a gente tem no ecossistema, a quantidade de clientes que a gente tem no ecossistema, acho que facilita e ajuda muito. Até o quê? Uma previsão de que, cara, se tá saindo desse padrão, do que seria o normal, então tem alguma coisa errada. Preciso rever, preciso treinar mais meu time, preciso mudar método construtivo, preciso. Uhum. é, E tu consegue dar esse retorno para diferentes setores da construtora, né? Porque dentro do orçamento tu tem mão de obra, tu tem método construtivo, tu tem insumo. Então, pô, é o meu insumo que tá acima da média. Retorno de compras. Ah, é minha mão de obra, retorno para empreiteiro, enfim, se é mão de obra própria. Mas tu consegue dar. Eu acho que o orçamento ele tem essa visão que é muito interessante, que é como se ele fizesse toda a cola das etapas, né? Porque ele tem o mapa de como as etapas vão fluir. Uhum. Faz sentido isso? Total, total. A parte de composições de preço, que até quando o pessoal, os que estão saindo mais novos, sempre pede algum tipo de recomendação, eu Hum. sempre falo exatamente nesse sentido, de olhar as composições e aí você tem um mundo, porque você tem produtividade de tudo, você tem os insumos, insumos de materiais, mão de obra, equipamentos, Sim. então você consegue medir tudo. Se a gente consegue medir, comparar, o problema é o comparar. Uhum. É aí que entra a grande questão dos índices que a gente tem. O IPMC, nosso, do nosso ecossistema, ele acaba trazendo às vezes, esse bench, Benchmark. o bench É. pro cara que tá lá sozinho, que não sabe o que tá acontecendo. Uhum. Porque qual que é a dificuldade? As consultoras, elas possuem muitos dados. Uhum. A quantidade de serviço é complexo. No orçamento predial, tá? Se pega de infraestrutura, a gente tem meia dúzia de serviços, mas numa escala de preço muito maior. Mas você pega prediais, principalmente, que é a boa É mais base dos nossos usual. clientes. Uhum. Então você tem um mundo ali, 7 mil insumos, 10 mil insumos, 12 mil composições, então, né, dependendo ali da construtora. Então, ele não. Primeiro, ele tem dificuldade em saber onde que ele ataca. Qual o serviço lá da curva que mais impacta? Que eu acho que é o primeiro passo, né? Se você não ataca tudo, você tem que atacar os mais relevantes, pelo menos da curva ali, os 80-20, Sim. Sim. né? Pareto. Depois é entender se aquilo está fazendo sentido, se o mercado está, de fato, comprando daquele preço o insumo, se ele. Até aluguel, né? Se ele está alugando, Sim. porque muitas dessas bases, às vezes, elas cotam capital, e aí o cara tá lá no interior e fica perdido, porque às vezes só o aluguel ali, o transporte, às vezes você pega um equipamento que é só na capital que tem, você tem que trazer para o interior, então isso já muda completamente. A logística impacta A muito, né? logística, exato. Então, tudo isso vai impactar no orçamento. Aí volta aquela questão que a gente estava falando. Por que é complexo? Por conta disso, por causa do mundo que a gente tem, onde as consultoras possuem muitos dados, mas têm dificuldade em estruturar e, principalmente, em usar isso como força. Que nem você usa o que você comentou, de entender o que vai ser feito, os bens, e trazer isso para o próximo orçamento, Sim. ou antes de começar a orçar. Fazer a isso gestão da informação, né? é uma baita vantagem. Uhum. Pouquíssimas consultoras tem essa. A gente Sim. conhece algumas, né? A gente entende. Mas muitas vezes começa de base zero, praticamente, Base né? zero. E aí é muito complicado. É. Eu queria voltar num ponto que a gente começou a falar, que eu acho que é bem interessante, que é a parte da gestão colaborativa, né? Então, eu falei, eu vejo o orçamento muito mais espinha dorsal, assim, que vai dando inputs para muitas áreas. Como que tu vê que a galera que é focada em orçamento, né, pode cada vez mais envolver as diferentes áreas para atualizar e acompanhar o orçamento, e numa visão não burocrática, mas uma visão de geração de valor também, porque assim, fazer reunião de todo mundo o tempo todo é inviável, enfim, né? Também a ideia não é burocratizar, mas como que tu vê que essa gestão mais compartilhada do orçamento e menos, assim, o orçamentista que tem que fazer e que se vire, pode acontecer? Primeiro usando tecnologia. Acho que a gente já mata bastante essa dificuldade. Porque se a gente tem os processos bem definidos e aí a gente embute a tecnologia, você consegue avisar, consegue comunicar ali, olha, tá entrando, você tem ali a visão que o cara tem na etapa da empresa dele, mas ele consegue entender se aquela informação que nasceu lá no orçamento de fato faz sentido, ou se ele já levanta a mão e fala, olha, isso aqui não vai dar, isso aqui vai ter um desvio. Que eu acho que aí é onde mora também as oportunidades. Que assim, o pessoal fala, aí eu vou voltar um pouco, né? O pessoal fala do orçamento, tudo, a gente fala do orçamento, mas às vezes a gente consegue analisar isso no projeto, que é onde a gente
gente tem mais margem de consertar as coisas. Sim. Porque se nasceu lá, a gente fez um pré-orçamento e já descasou alguma coisa, um exemplo, a estrutura desse prédio geralmente é 20 quilos por metro quadrado, um exemplo, 20 quilos de metro quadrado por área construída. Esse projeto que eu recebi aqui do meu projetista estrutural tá dando 25, 30 quilos por metro quadrado. Tem alguma coisa errada. O que tem de diferente, O que tem de diferente? Ah, não, o projeto aumentou os vãos, tem uma justificativa. Sim. É um alto padrão. Sacada. Colocou balanço em tudo, Sim. né? Aí tudo bem, tem alguma coisa, justificou. Não, é o mesmo projeto, mas a gente aumentou o consumo em 5 quilos por metro quadrado, o projetista refaz o projeto. Sim. Tem alguma coisa errada. Sim. E ter essa fluidez da comunicação garante que isso é uma coisa que eu acho que é bem importante quando se fala de construção, né? Cada etapa vai ficando mais caro corrigir erro. Exato. Quanto mais pro final da obra, qualquer erro que foi cometido na frente, mais caro ele fica. Então, se a gente usa essas etapas iniciais de projeto, de viabilidade, de orçamento, pré-orçamento, para fazer o mais redondo possível, a chance do sucesso fica muito maior. Não tem como garantir, o ciclo é longo, é complexo, mas assim, a gente vai diminuindo a chance de erro, né? Sim. Então, eu acho que isso é super interessante, assim, porque aí, quando eu falo de uma gestão mais colaborativa, é justamente a gente pegar o time todo do projeto e falar, gente, estamos todo mundo apertando a mão, que vai ter um ciclo de 2 anos essa obra, mas que a gente está partindo desse ponto aqui, né? Acho que isso é super interessante. Perfeito. Eu queria trazer outro ponto que é justamente do impacto direto no controle de custo e prazo, né? Que quando a gente fala da gestão compartilhada, justamente custo e prazo acaba virando uma gestão mais compartilhada, inclusive pelo orçamento. Tem uma piadinha nisso aí, que quem nasce primeiro, o orçamento ou o planejamento? Exatamente. Exatamente, o ovo é a galinha da construção. Então, assim, como que tu vê exemplo mesmo de orçamento e planejamento em sinergia e harmonia, em harmonia e união, sabe? Quem nasce primeiro, né? É. Exato. Eu acho que a resposta sempre é nenhum dos dois. Quando você está orçando, você vai ter o planejamento. Quando você está planejando, você precisa do orçamento. Então, assim, é meio que conjunto o negócio. E a gente vê isso tão separado, né, Gustavo? Sim. As empresas, você tem, às vezes, o cara que faz o orçamento, você tem o cara que porque às vezes nem conversa direito. Nem se gosta. Nem se gosta. Então, não dá. Mas, assim, a sinergia é gigante. Eu acho que não tem como fugir. E todos os dados que a gente vai usar em orçamento, a gente precisa dele no planejamento. Então, que a gente estava comentando de produtividade, você vai ter as duração das atividades. Então, eu já coloquei as durações no orçamento. O planejamento tem que vir aqui e pegar. Se ele vai concordar ou não, aí é outra... E aí é onde é, de fato, a geração de valor do profissional qualificado, né? Para poder ter esse tipo de debate, esse tipo de discussão, né? Sim, exatamente. E aí você tem um mundo, né? A hora que a gente vai para planejamento, você pode fazer em Lean, você pode fazer em Gantt, você pode fazer... E naquele outro ponto que você puxou dos desvios, que eu acho bem interessante, você falou isso da questão de consertar o erro, de fato, chega uma hora que não dá. Passou 60%, 55%, 60% do avanço físico da obra, fica muito difícil corrigir. Difícil. Muito difícil. Você vai ter que ou colocar o pessoal trabalhando em outros horários, ou você vai ter que fazer alguma coisa. Tudo que você vai fazer ou vai aumentar prazo ou vai aumentar custo. Vai sair caro. De alguma forma. Porque prazo também, no final do dia, é custo. Exato. Né? É dinheiro que entra mais tarde, enfim. Sim, aí o pessoal fala, não faz tanto sentido, não tem problema eu atrasar tanto. Lógico que tem. Você tem um custo indireto. Às vezes o pessoal não vê, atrasei 3 meses. É 3 meses de estrutura que tá lá na sua consultora que não entra Exato, que não estava no orçamento inicial. Que não estava no orçamento inicial. E também uma questão de marca, né? De cliente, todo o branding em torno. Também isso impacta, né? Sim. Acho que é algo super importante. E é engraçado, assim, porque depois de 60% deu errado, a culpa é do orçamento. Opa, calma. E se a gente tem um processo bem desenhado que todo mundo acordou lá no início, aí, calma, a culpa não é do orçamento. Todo mundo acordou, todo mundo assinou aqui, bonitinho, que a gente estava concordando com esse planejamento e esse orçamento, né? E esse acho que é o segredo. Para você trazer o time, é todo mundo combinar. Porque se é combinado, talvez não no orçamento, mas no planejamento, você traz o time, que é exatamente o que você falou, e tá comprado aquelas metas, não dá pro cara da obra falar aqueles prazos lá, ou engavetar, né? Eu adoro a palavra, os prazos que fizeram. Fizeram. Quem fizeram? Fizeram. As metas que fizeram. Assim, esse plural da terceira pessoa, fizeram.
Tá, mas quem exatamente? Onde que foi acordado, né? E acho que quando eu te escuto falar, enfim, penso nas coisas que eu já vivi, me parece muito isso. Tem que ser algo muito acordado e alinhado, né? Mas via de regra, a culpa sempre é do orçamento. Ah, sim. Porque sempre vai acontecer isso, alguém vai apontar pro orçamento, isso não tem como. Entra na seara da culpa é minha, eu jogo onde você não quiser, um pouquinho, É assim. fácil, é mais fácil que para o orçamento. Exato, já tá feito, já tá lá. E muitas vezes tá lá na gaveta, então assim, vai incomodar pouco, né? E falando um pouco sobre ferramentas aí, Gustavo, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Que ferramentas que tu vê que são. A próxima pergunta já é sobre IA, então se quiser juntar as duas, né? Ferramentas que tu vê que. E metodologias até também, que tu vê que trazem mais eficiência. A gente falou bastante sobre cultura e processo, né? Mas falando agora mais um pouco de tecnicamente. O que tu vê que. Cara, traz maior taxa de sucesso, que garante que realmente as empresas consigam ter esse orçamento mais vivo e que realmente agrega valor e não é, entre aspas, de novo, só algo que foi feito engavetado, sabe? Legal. Bom, pegando o gancho lá do início da nossa conversa que eu fazia no Excel e Sim, o 0,55 no livro, do Excel. 0,55, acordando de madrugada gritando 0,50 cimento, eu acho que mudou muito, facilitou muito, né? Mas mesmo assim ainda tem a gente tem ainda um passo para não atropelar as coisas, né? Eu sempre falo que assim, veio o BIM, a empolgação de que agora vai, a gente extrai automaticamente, mas exige um nível de maturidade grande que às vezes a gente não tem nas empresas, principalmente entre projetistas, orçamentistas. Porque o projetista ele passa a ter uma responsabilidade muito maior do que ele tinha antes. Antes ele só projetava, agora ele tem que projetar, saber o método construtivo da construtora, tá. Aí para onde que eu quero ir, né? Pegando lá de trás e se demora muito. Eu vejo falar de BIM desde 2006. Né? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, que o BIM, ele obviamente é o futuro, mas ele parece que é um futuro que o mundo ainda talvez não estivesse tão pronto. Essa é a sensação que dá às vezes. Porque quando o BIM é feito dentro do método que é para ser feito, é uma coisa genial. Sim. Né? Ninguém pode discutir o quanto é eficiente. Só que é muito difícil chegar nesse lugar da eficiência, né? Então, acho que eu acredito que vai falar sobre isso. A inteligência artificial, ela talvez ajude a dar esse passo, né? Ajuda. Aí eu acho que agora a gente vira a chave, eu acho, a minha impressão, tá? Que a gente tem o BIM, onde você precisa de uma estrutura, você precisa carregar muita coisa para dar certo. Tem empresas que fazem, beleza. Sim, claro. Mas, assim, exige um grau de maturidade, um nível de estrutura que nossa cultura de execução de projeto e as construtoras não estão preparadas, porque você tem a construtora, mas quem às vezes tem que se preparar é o escritório de projetos. Um grau para o BIM funcionar tem que ser muito integrado, e numa cadeia tão fragmentada, essa é a dificuldade, né? Óbvio que tem grandes cases, mas não dá pra gente falar assim, não aplica BIM quem não quer. Não dá pra ser leviano nesse sentido, né? Sim, exatamente. E aí, você tem agora a IA. Aí agora a gente começa a entrar nesse mundo. Tende a ajudar muito. Mas, de novo, qual que eu acredito aqui que seja o diferencial? Quem tem o contexto. Porque a gente está falando de BIM de IA, mas o cara que sabe orçar, sabe fazer no escalímetro, se ele imprimir e ele tem essa base, para ele conferir o que está sendo lançado, é muito mais fácil. Então, assim, a minha visão, ela pega mais assim, independente da tecnologia que está vindo, vai facilitar, tende a ser um marco agora, acho que agora com a IA e acoplado no BIM, tem muitas empresas de projetos já colocando e vai facilitar muito, mas ainda vai ser necessário você ter a base de tudo para você conferir. É a analogia da calculadora, você põe a calculadora lá, sai o resultado, você tem que saber se está certo ou não. Se você colocar e não tem a mínima ideia do que está acontecendo... Assim como tudo que a gente faz com o IA, né? A IA, ela é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta. Pode ser uma ferramenta muito boa e pode ser uma ferramenta... Nós estamos falando de outubro de 25, a gente teve o caso agora, não sei se você viu, do governo australiano que recebeu uma consultoria com alucinações de IA. Isso, para mim, é muito um exemplo de falta de contexto de quem fez aquilo. Exato. Porque é óbvio que se tu vai fazer um documento de consultoria complexo, tu vai usar IA para corrigir. É óbvio, ninguém que trabalha com isso hoje em dia vai falar, não, vai fazer na mão. Mas tem que ter esse contexto. Acho que é perfeito, cabe a mesma analogia, assim. Exato. Orçamento, você tem que entender o que está sendo feito, né? Essa palavra contexto, para mim, é o que muda tudo. Porque é exatamente isso também, concordo, Gabriel. A pessoa ter o contexto e entender que ela é para
ferramenta para agilizar o processo, que nem aí fazendo a comparação, né? Uhum. Aí no caso você é engenheiro e você tá só preenchendo planilha, aí você tende a ficar para trás. Você não vai conseguir acompanhar a evolução. Agora, se você tem um contexto, você consegue identificar, consegue analisar antes de passar, o exemplo que você citou, né, da consultoria, antes de você passar isso para ser aprovado, você ter essa análise crítica Então, eu ia puxar esse ponto, porque tem contexto e eu adiciono o senso crítico. Senso crítico. Que você tem que olhar para aquilo com criticismo e pensar, faz sentido? E aí eu lembro muito na faculdade, um professor de acho que era de cálculo estrutural, que colocava a gente para calcular, enfim, né, vigas, colunas nas provas, e às vezes tu chegava no resultado de, sei lá, assim, tem que usar 1 tonelada de cimento para fazer uma viga, e ele falava, te parece certo isso? Você olha para esse número e você pensa, sim, 1 tonelada de cimento para uma viga, faz sentido? Então, acho que é esse senso crítico também, assim, eu tenho que ter o contexto e saber aplicar esse meu conhecimento para olhar se faz sentido ou não, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas olham e falam, mas o ChatGPT falou, tá, mas faz sentido? Ele alucina às vezes. Ele alucina, né? E como que a gente usa esse senso crítico justamente para trazer esse diferencial, né? Exato. Aí essa parte eu também acredito muito nesse ponto, mas a questão da evolução da forma como a gente faz orçamento hoje, aí eu também já acredito que vai virar a chave. Exponencial ao ganho de eficiência, né? Vai ganhar muito. Acho que a gente entra numa fase onde a gente consegue escalar serviço. Então, eu vou até puxar um ponto, a gente não tem como hábito falar muito de produto, porque é para ser um podcast sobre conteúdo, mas é que eu acho muito interessante, eu conheci o E-Custos pré-IA e o E-Custos pós-IA. Tu falar um pouco como foi essa jornada até da forma que a E-Custos olha para o orçamento com tecnologia, porque eu acho que é uma jornada que é basicamente a jornada do nosso cliente. sim. Então, se tu quiser falar um pouco sobre isso, eu acho que é bem interessante. Bom, hoje já tem muita gente usando paramétrico, né? O orçamento paramétrico com IA lá, que antes o pessoal demorava 1 mês para fazer um orçamento predial de 35 milhões, faz em 2 minutos ali com a inteligência artificial. Mas por quê? Tem muito contexto. Uhum. Ela busca a informação, mas ela não busca da internet. Uhum. Porque ela vai buscar do que a gente já fez para trás. Então, os dados, o contexto do negócio é que faz a diferença. O CUB, ele não considera a BDI, ele não considera piscinas, ele não considera itens complementares. Ele calcula sobre a área equivalente, o pessoal usa sobre a área construída. Então, isso são vários erros que a gente foi colocando para ela fazer, onde que a gente antigamente treinava, dava o conteúdo para as pessoas aprender a fazer o pagamento. Hoje o cara aperta e sai. Quando eu conhecia cursos era isso, né? Enfim, não tinha IA, outros tempos, mas era treinar a pessoa. Hoje é botão, né? Isso é muito louco. E eu acredito que vai evoluir mais ainda. Não só acredito, como estamos trabalhando para isso, mas sim, a gente está no paramétrico ainda. A gente vai evoluir para o executivo. E aí no executivo é a mesma coisa. A gente precisa, a pessoa precisa, acho que aí ela não vai precisar aprender tudo para fazer. Que nem você vai fazer um café, né? Eu adoro a analogia, né? Você não precisa ser um barista, você não precisa saber a temperatura da água correta, a quantidade de grãos, né? Não precisa, eu quero café. Então você vai na máquina de expresso e aperta o botão. Aí custas, eu quero que seja a máquina de expresso de botão. Sim. Mas ele vai ter que conferir ainda. Sim, que é o que a gente tá falando, senso crítico, conhecimento técnico, né? Então, assim, você aperta a máquina de expresso, se sair uma coisa transparente, você sabe que não é café. Exato. Você sabe que teve um problema ali nesse processo, mas não precisa fazer tudo isso, né? E é uma mudança cultural das empresas, né, Gustavo? Porque é aprender também a confiar nos seus processos, para daí confiar na tecnologia e confiar no senso crítico das suas equipes. Isso não é fácil, né? Não, verdade. Não é fácil. O pessoal desconfia muito, que nem... Eu peguei nesse gancho total, a gente tava numa das maiores consultoras de São Paulo ali recentemente, e foi exatamente isso. Eu, cara, a gente fez o paramétrico na mesa, o Guilherme, meu sócio, você conhece, ele abriu e arriscadamente falou, me fala o último orçamento que você fez, corajoso. E fez ali, corajoso, e deu 0,9 o desvio. Olha do paramétrico, que geralmente tem um desvio de erro maior, deu 0,9, o cara ficou assustado, e a gente tomando café depois... mais ali informal, ele falou, cara, a gente demora 1 mês, 2 meses pra fazer o que vocês fizeram ali em 2 minutos e às vezes a gente não tem confiança no resultado. Pois é, né? Pô, nós estamos falando de uma empresa de VGV de 4, 5 bilhões ano. Então, sim. Né, tem um ganho, é claro, não vai usar aquilo para ir para um orçamento de obra. Sim, mas... não é para botar em pedra, não Exato. É para dizer, é a única coisa que existe no mundo, mas é um ganho de eficiência e confiança muito grande, né? Às vezes para conferir
Então você usa para fazer a estimativa, mas também para conferir. A gente fica 2, 3 meses fazendo um orçamento executivo. Uhum. Aí várias pessoas analisam, tá, essa questão da confiança. Vamos gerar um aqui só para ver se... Pô, tem Isso é uma coisa que é muito interessante, né? A IA ser usada para ser um check de sanidade, por mais, às vezes, dicotômico que pareça, porque ela alucina, mas para ela te dar assim, o que eu tô fazendo tá fazendo sentido, você pergunta para ela dar a mesma resposta, ela tá, beleza, tem alguma fonte que tá convergindo de alguma forma com o que eu tô trazendo, né? E se a gente tem o paramétrico, e daí fazendo também o sentido inverso, usa a IA para fazer e usa o teu conhecimento para dar essa validação, né? Exato. No E-Custos, lá no paramétrico, a gente falou a gente travou no prompt. Se ela for dar um resultado abaixo do que a gente está acostumado nos nossos dados, a gente prefere que ela dê um resultado de erro do que o próprio resultado. Porque está muito no início ainda. Então, Sim. a gente tem, por mais que tenha lá os avisos, a gente tem um receio da pessoa usar um número incorreto. Então, a gente prefere que dê um erro do que solte um valor. Mas com o tempo o pessoal vai acostumar, porque essa questão do contexto e dos dados, ela é super importante. Isso são as revoluções, as ondas que a gente passa como sociedade, né? Eu não estava, né, porque começaram a usar computadores, mas eu imagino que tenha sido também mas a gente faz orçamento na mão e agora vou fazendo no computador, será que isso vai funcionar? Será que você vai perder o trabalho? Então, as ondas de evolução e tecnologia que a gente vai passando e a cultura, e aí é uma questão também que assim, eu não quero fazer orçamento com IA, eu quero continuar fazendo em 2 meses, o seu negócio começa a ficar difícil, porque o concorrente está fazendo em 2 minutos. O mercado ele começa a te forçar para essa barra de eficiência, né? Isso vai pesar, não é muito. Claro que é uma escolha, mas você vai ter que ganhar esses 2 minutos em algum outro, esses 2 meses em algum outro lugar, e aí começa a ficar complicado, né? Um exemplo da semana passada, a gente tava, os coordenadores de produto nosso do Gestor Obras foi num cliente. E lá ele usa Gestor Obras com custo integrado, né? E ele falou, fiz um orçamento em janeiro. É ele e o irmão, que é um sócio, e eles estão executando obras ali em São Paulo, ali em Alphaville, ali naquela residencial de alto padrão. Eu fiz um orçamento em janeiro com a Sinap, ele usa boa parte, não tudo, mas ele usa boa parte de Sinap, e eu precisava atualizar em julho, mas eu não tenho tempo. Então ele entrou lá no sistema, Gestor Obras e Recursos, foi lá, mudou de janeiro a database, a gente atualiza mensalmente, ele foi lá em julho, com um clique, atualizou, mandou pro cliente. Imagina fazer na mão. Imagina fazer de novo tudo na mão. Que a primeira vez ele teve que fazer, teve esforço já. Sim, é isso. E aí, se o teu concorrente faz o atualizar e tu faz na mão, é uma perda de tempo e eficiência que você tá tendo, né? Sim, exatamente. Gustavo, já indo um pouco mais pro final da nossa conversa, sempre gosto de encerrar pensando um pouco no futuro, assim, né? Então, eu sei que a gente já falou um pouco sobre vai mudar ainda mais, mas o que tu vê que são as principais tendências de evolução? Que caminhos que tu acha que estão mais claros, assim? E também pensando um pouco, aí vamos nós alucinar, além do GPT, o que a gente vê, assim, de futuro mais longe mesmo, que pode vir? Num curto espaço de tempo, eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar muito a construção civil, porque a gente tem outras áreas também que impactam essa questão do que ela já faz bem hoje. Então, quando eu olho o que a gente tem, eu gosto muito de analisar o que a gente já tem hoje, o que já dá para melhorar. Que é o que a gente fez com o paramétrico, o que já dava para melhorar. Eu vejo, assim, em execução, muitas oportunidades, porque você tem ISO, você tem, né, o programa de qualidade que envolve vários documentos, formulário para tudo que é lado, então ela consegue ler e aí já consegue amarrar na produtividade lá do orçamento, se o cara já faz o apontamento correto, né? Tem algumas que não fazem, mas se a maioria conseguir fazer, então você já consegue ter oportunidades aí. Eu vejo oportunidades em planejamento, na parte que eu falei de execução, no pós-obra, que também são muitos documentos. Então, assim, acho que cada vez mais a gente consegue ter alguém lá dentro que não é uma pessoa, mas que vai te dar alguns parâmetros e te indicar, olha, isso aqui tem alguma coisa errada, dá uma olhada e tal. Isso eu já vejo num curto espaço de tempo, questão de um ano e meio, acho que a gente já evoluiu muito para isso. Não acredito que vai matar, que nem sempre, vai matar o orçamentista, vai parar de ter, eu não acredito nisso, acho que matar, não, até tenho falado bastante isso em outros conteúdos, o cara, esse consenso, esses dados, acho que passa a sempre ter uma questão muito importante, acho que a escala de serviço, quem trabalha com serviço tem muitas oportunidades de prestação de serviço. Eu acho que quando a gente fala assim, vai matar o trabalho de 2 meses fazendo negócio que pode ser feito em 2 minutos. Isso sim. Mas não mata, você vai fazer ainda. Não, e você vai fazer, tem serviço, tem tanta coisa adjacente que você não fazia porque não dava tempo, porque você passava 2 meses fazendo orçamento, né? Então, acho que também tem isso, assim, um pouco do prisma de tudo que você deixa de fazer por falta de tempo, que você passa a poder botar energia, né? Então, eu sou bem crítica e cética em relação a isso de, vai matar tal profissão.
gente vai matar uma tarefa operacional que ocupa tempo dessa profissão. E aí vai da gente saber olhar o que está em volta disso também, né? Exato. Aí nessa empresa que eu falei, não citei o nome lá de São Paulo, uma das maiores lá que tem um VGV bem impactante, eles falaram exatamente isso. Falou, Gustavo, eu preciso desse tempo para fazer o que eu não faço hoje. Que na parte de engenharia de custos, eu preciso analisar, preciso testar outros modelos, preciso ver... Fazer a reunião com a equipe de alinhamento, né? Que a gente falou tanto sobre o alinhamento e ter todo mundo comprado. Você ganha tempo para isso quando se faz em 2 minutos o orçamento. Exato, você tem tempo de conferir, vamos fazer outro modelo, vamos testar outras coisas, eu acho que isso passa a ser, assim, o diferencial, sabe? E a construção civil, ela demora um pouco para entrar. Né? A gente tem esse histórico, é um pouco mais complexo. E também as pessoas que estão na cadeira demoram um pouco para entender que de fato mudou. Mas assim, na minha visão, mudou o jogo e já mudou, já foi. Já foi, né? A gente está discutindo se vai ser uma comparação, aí eu caso a analogia de novo. Se a gente vai ter o software na internet, lembrando dos anos 2000, vai ser na nuvem ou vai ser CD? Quando o pessoal desenvolvia software lá atrás, a dúvida era essa. Vai ser web, vai ser um sistema... Agora acabou, não tem mais isso. Eu acho que a inteligência artificial, essas tecnologias que vão vir, já vão nascer assim. A gente vai parar de falar, é com IA, é sem IA. Não, já nasce. Acho que isso é bem interessante. Eu estava pensando sobre esses tempos, que as pessoas ainda falam, porque essa ferramenta usa IA. E eu fico tipo assim, mas sim, é claro que ela usa IA. Por que ela não usaria? Exato. Né? Tá na internet. É a mesma coisa. É isso. Eu pensei bem isso. É que nem me dizer, tá na internet. Eu falo assim, bom, onde é que ela estaria se ela não estivesse na internet? É meio que, falei isso, usa IA. Eu falei, como é que ela ia resolver isso se ela não tivesse IA, né? Exato. Eu acho que eu concordo muito, essa linha, assim, de a gente não tem muita noção de pra onde vai, porque é um ganho de velocidade muito rápido, mas pra mim é muito claro que a eficiência, o ganho principalmente de tempo, pra gente poder ser mais crítico em relação aos resultados, é uma das principais coisas que vai vir, né? Aí, só pra complementar, eu consigo enxergar assim, 1 ano e meio a 2. Aí é exatamente esse ponto que você falou. Eu não consigo prever 3 a 5 mais, porque não dá. Eu acho que é ilusório achar que... Porque conforme vai evoluindo, então, que eu falo, pra daqui 1 ano e meio a 2, eu tenho certeza que não vai matar. Tudo que eu falei, sim. Consigo ter um certo grau de certeza. Pra 3 anos a 5, aí tem que esperar, tem que muita ver. Coisa pra acontecer, né? Tem que ver o que vai acontecer. É isso. Se vai sair a GI, se vai acontecer tudo que o pessoal fala, se vai... Sim. Né, o que vai acontecer aí. Exatamente. Gustavo, muito obrigada por compartilhar a tua visão. Achei uma conversa muito, muito rica. Eu aprendi muito, trouxe pra mim uma visão mais ainda, e a gente conversa bastante, mas trouxe mais coisa ainda pra mim sobre essa visão de orçamento, sobre como tem que ser integrado e como de fato pode ser uma ferramenta de muito valor para as empresas, né? Que hoje, às vezes, muitas vezes é escanteada, né? Você quer deixar um recado final? Agradecer, obrigado, recíproco, também aprendi muito. Acho que a gente se fala bastante, mas não assim nesse formato. E é sempre um prazer, obrigado pelo convite. Quem quiser saber de custos e saber também um pouco do engenheiro de custos, segue o Instagram lá, @custosistema e engenheiro de custos também, para ter mais conteúdos. E o Cienge, né? Todo o nosso ecossistema, gestor obras, então... Gustavo já fez meu pitch final. Me esqueça. Não, eu amei, é isso, Gustavo tá, né? É que eu sou marqueteiro, aí eu preciso te chamar no final. Assim, tá nas redes, então, pra você que quer ver mais conteúdos, né? O podcast da construção tem vários episódios, fica à vontade, segue a gente nas redes, Cienge Custos, ecossistema Cienge, @engenheiro de custos, e nos vemos na próxima. Muito obrigada, tchau! Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!